Continuação da leitura do livro do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 10. Na gravação anterior, eu li até o versículo 9, quando Jesus estava diante de um endemoniado. O título desse capítulo 5 é O Endemoniado Gadareno. E eu vou repetir a leitura do versículo 7 e 8, que já foi lido na gravação anterior. Mas eu vou repetir para você e continuar depois o versículo 10. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então agora continua o versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal.
Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfadais mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu quero ministrar essa palavra para você que está ouvindo agora esta leitura. Independente das circunstâncias, independente de tudo que está acontecendo ao seu redor, ainda que para você não tenha mais jeito, ainda que você diga que já tentou de todos os meios, sejam financeiros, de saúde, conflitos na vida conjugal, não sei o que estiver acontecendo com você, eu ministro essa palavra de poder na sua vida agora, em nome de Jesus, receba. Eu te digo, não temas, crê somente, que o mesmo Jesus que realizou o milagre na mulher do fluxo de sangue há 12 anos e também ressuscitou esta menina, é o mesmo Jesus que pode fazer reviver todos os seus sonhos que você pensa que não tem mais solução. Que os seus sonhos ainda estão diante de Deus. Eles não morreram, podem ter morrido para você, mas para Deus não. Eles estão nítidos e patentes aos olhos de Deus. E no tempo determinado você receberá a sua bênção. Amém. Continuando. Então Jesus disse para aquele homem: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Você percebe nesta leitura que quando Jesus chegou neste lar, nesta residência, neste ambiente de alvoroço, de lágrimas, de choro, de tristeza, ali tinham também pessoas que estavam para rir de Jesus, para debochar, para ironizar o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus disse que aqueles que estavam rindo, que se retirassem. No versículo 40 disse: e riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Sabe o que isto significa? Jesus quer junto dele os sinceros, os fiéis. Os íntimos do Senhor Jesus Cristo são aqueles que lhe obedecem, são aqueles que ouvem a sua voz, são aqueles que temem o seu nome. Então, para aqueles que não creem, que estão rindo e debochando e duvidando do poder de Deus através do Senhor Jesus Cristo, estas pessoas são convidadas a se retirar da presença de Jesus. Que você que está ouvindo esta palavra agora seja alguém digno ou digna de ser convidado ou convidada por Jesus para estar junto com Ele, estar com Ele, ou que a sua casa, a sua vida, o seu coração, aleluia, esteja preparado para receber o Senhor Jesus Cristo como convidado especial, porque só Ele pode realizar milagres, só Ele pode fazer o que é impossível ao homem. Para Deus nada é impossível. Isto está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. Nada é impossível para Deus. Deus te abençoe.
Leia na próxima gravação o capítulo 6. Leia não, ouça